Valendo. Aula 10 do nosso curso de sintaxe para concursos públicos e etc. Bem, vamos retomar para dar continuidade, como eu sempre faço. Antes de iniciarmos o estudo das orações subordinadas adverbiais, eu vou dar uma relembrada no que nós vimos na aula passada, na aula 9, né? Que foram as orações também subordinadas, só que substantivas, né? A diferença entre as subordinadas substantivas e as subordinadas adverbiais? Há, com certeza. Primeiro, existe semelhança. Em que sentido? Ambas são orações. Ambas fazem parte do período composto. E ambas são subordinadas. Ou seja, mantêm uma relação de dependência sintática com a oração principal. Essas são as semelhanças. Quais são as diferenças? Bem, as orações substantivas, vistas na aula passada, são orações que exercem função sintática típica de substantivos, ou seja, função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, função de aposto, função de predicativo. Por isso, os nomes: oração subordinada, substantiva, subjetiva, substantiva objetiva direta, substantiva objetiva indireta, substantiva completiva nominal, substantiva predicativa, substantiva apositiva. Então, as orações subordinadas substantivas exercem função de substantivo. Característica das subordinadas substantivas: elas sempre são introduzidas pela conjunção integrante, que, em alguns casos, se. Essas são as duas conjunções integrantes que introduzem as orações subordinadas substantivas. Chegando aqui na essência da aula de hoje, vamos falar das orações subordinadas adverbiais. Por que são orações? Porque tem verbo. Por que são subordinadas? Porque elas são subordinadas, elas são dependentes, elas completam a oração principal. Existe aqui uma relação de dependência sintática. E por que são adverbiais? Oração porque tem verbo, subordinada porque completa a principal, grosso modo, e adverbiais porque exercem função sintática própria de advérbios. Em relação a quê? Em relação à oração principal. Essa ideia de subordinação, a gente tem que ter em mente que é a oração subordinada exercendo uma função em relação à oração principal. Professor, como é que eu vou saber qual é a oração subordinada? Simples, aquela onde está a conjunção. Tá certo? A gente retoma lá a coordenação. Lá na coordenação, a oração que tem conjunção é chamada de sindética. Coordenada sindética. A que não tem conjunção é chamada de coordenada assindética. Aqui na subordinação, não existe esse negócio de assindética e nem de sindética. Aqui é o seguinte: a oração que não tem conjunção, a gente chama de oração principal. A oração que possui conjunção, aí nós vamos chamar de subordinada substantiva, se for lá no caso que ela seja iniciada, introduzida por uma conjunção integrante, ou vamos chamá-la, por enquanto, de adverbial, se ela for introduzida pelas conjunções subordinativas adverbiais, ou pelas conjunções adverbiais. Aí, é interessante que, 2 pontos. Primeiro, vocês revejam a aula de advérbios.
O que é um advérbio? Qual a função do advérbio? Advérbio é a classe de palavra variável ou invariável? É invariável. Qual é a função dele ali? É modificar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, fazendo um resumão aqui bem rápido. Né? E, sintaticamente, o advérbio exerce função de adjunto adverbial. Aqui, nas orações coordenadas, não subordinadas. Aqui, nas orações subordinadas, nós vamos ter uma oração inteira que vai exercer função de adjunto adverbial. Aí, a depender da conjunção que introduz essa oração, ela pode ser adverbial causal, adverbial consecutiva, adverbial condicional, adverbial concessiva, adverbial conformativa, adverbial comparativa, adverbial final, adverbial proporcional, adverbial temporal. Pouco se fala nessas modais. Então, nós vamos nos preocupar com ela agora. Certo? Vamos lá. Vamos entender cada um. Quando é que uma oração é chamada de oração subordinada adverbial causal? Primeiro, vamos entender o valor semântico dela, ou seja, o valor de sentido. A oração causal, ela expressa uma circunstância de causa. O próprio nome já sugere. Expressa uma relação, uma circunstância de causa ou de razão do acontecimento ou de algo que aconteceu anteriormente. Esse anteriormente é algo que aconteceu na oração principal. Então, a oração subordinada adverbial causal vai indicar o motivo, a causa de algo que foi citado lá na oração principal. Qual é a causa? Pedro foi reprovado porque não estudava. Observe que eu tenho Pedro foi reprovado. Oração. Principal ou subordinada? Essa que está em negrito, perdão, que está de preto. Pedro foi reprovado. É oração? É. Por quê? Porque tem verbo. Eu tenho, na verdade, uma locução verbal. Foi reprovado. Que equivale a um verbo. Tá certo? Foi reprovado, locução verbal, que equivale a um verbo. Então, essa locução verbal me diz que Pedro foi reprovado é uma oração. Oração porque tem verbo. Essa oração é subordinada? Não. Oxente, por que não? Porque, pela dica que eu dei, a oração subordinada, ela sempre vai ser introduzida, se ela for estendida, pela conjunção. Se não tiver conjunção, não é subordinada, é principal. Então, olhei para cá, vi que tem conjunção, mas que a conjunção não introduz a oração, então, Pedro foi reprovado, eu vou chamar de oração principal. Por que não estudava? Não estudava. É oração? É. Por quê? Porque tem verbo. Estudava. É principal? Não. Por quê? Tem conjunção, eu não posso chamar de principal. Então, ela é subordinada. Beleza. Subordinada por quê? Porque exerce uma relação sintática com a principal. Então, é oração porque tem verbo. É subordinada porque exerce uma relação com a principal. É adverbial porque indica uma circunstância e é causal. Por quê? Porque indica a causa de algo que foi expresso ou que aconteceu lá na oração principal. Pedro foi reprovado. Beleza. Qual foi a causa? Qual foi a causa da reprovação de Pedro? Não estudava. Por quê? Não estudava. Então, eu tenho o porquê aqui, para a gente ficar mais ligado, como uma conjunção subordinada ou subordinativa, não faz, causal. Por quê? É uma conjunção causal. Conjunção que indica a causa. Por que não estudava? Exerce a mesma função de um adjunto adverbial, só que é uma oração. Por isso eu vou chamar de oração
subordinada adverbial. Oração adverbial. Subordinada porque ela completa a principal. Causal porque indica a causa. Claro como a água do aquário. Bem limpinho. Como chovia muito, fiquei em casa. Olha só. Uma oração, outra oração. Fiquei em casa. É oração? É. Por quê? Porque tem verbo. É subordinada? Não. Porque eu tenho aí duas orações. Uma delas tem conjunção, a outra não tem. A que não tem conjunção sempre será a oração principal. A outra vai ser a oração subordinada. Então, a oração principal, fiquei em casa. Como chovia muito, é oração, porque tem verbo, chovia. É subordinada, porque completa a principal. É adverbial, porque indica uma circunstância, ou porque exerce função de adjunto adverbial. E é causal. Por que causal? Porque indica a causa do fato expresso lá na oração principal. Na oração principal está escrito o quê? Que eu fiquei em casa. Sim. Mas qual foi a causa? Chovia muito. Como é que eu sei disso? Está aqui a conjunção causal. Como? Como chovia muito, fiquei em casa. Causal. Certo? Cuidado com a conjunção como. Cuidado com a conjunção como. Porque ela apareceu aqui, nas causais, mas também ela vai aparecer lá nas conformativas, isso, e nas comparativas. Então, o como pode ser causal, comparativo ou conformativo. Professor, como é que eu vou saber diferenciar? Pelo contexto. Ou pelo que esse como quiser indicar. Quando dá a ideia de motivo, é causal. Quando dá a ideia de conformidade, é conformativo. Quando compara, é comparativo. Para diferenciar o como causal, olha a dica, o como causal aparece no início da oração. É a primeira oração. O como causal geralmente vai ser como esse exemplo aqui. A oração causal vai iniciar o período. É uma das dicas de como identificar se a conjunção como é causal ou não. Como é que eu sei se ela que ela é conformativa? Se eu puder substituir o como por conforme. Se eu puder, conformativa. A outra dica. E como é que ela é comparativa? Aí não tem como errar. Tem como errar porque está comparando. Jogava como Pelé, como comparativo. Está comparando o cara a Pelé. Não tem como errar essa, né? Como combinamos, a aula iniciou às 19 horas. Eu posso trocar por conforme combinamos? Posso. Conformativo. Tá certo? Como só entraram duas pessoas, cancelei a aula. Causa do cancelamento da aula. Só entraram duas pessoas. Estou dando um exemplo aqui. Entendeu? Como conformativo, como causal e como comparativo. Cuidado com a conjunção como. Aí eu tenho outro exemplo aqui embaixo. O leão atacou o domador, visto que estava com fome. O leão atacou o domador, oração principal. Não tem conjunção. Visto que ele estava com fome, essa conjunção é conjunção causal. Então, eu digo que é oração subordinada adverbial causal. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque depende da principal. Adverbial, porque indica uma circunstância. Eu prefiro explicar assim, né, para que o aluno entenda melhor. E causal, porque a conjunção é causal. Ou porque indica causa. Você pode pensar dessas duas formas. É causal porque a conjunção é causal, ou porque semanticamente indica a causa do fato expresso na oração anterior. Só. Só. Tranquila a primeira. Tranquila, causal. Beleza, né?
Sigamos, então. Essas orações, como eu falei, elas são mais fáceis do que as substantivas, né? Porque as substantivas, não é tanto pelo contexto, aqui é pelo contexto, que aqui é pela questão semântica, sentido de causa, sentido de tempo, sentido de consequência. Lá, nas substantivas, como vimos na aula passada, é mais sintático mesmo. Tem que saber o que é objeto direto, complemento nominal, é mais complicado lá. Aqui é mais leve. E é que você tem que tentar fazer? Memorizar as conjunções causais. Decore as conjunções. Por quê? Por quanto? Por isso que, pois que, visto como, uma vez que, já que, como, olha só o que eu falei agora há pouco, antes da oração principal, iniciando o período. Já é uma dica. Esse como, quando ele vier iniciando o período, ou seja, quando ele vier anteposto à oração principal, é um como causal. Vejam a aula de conjunção. Revejam a aula de conjunção e tentem fazer essa memorização. Escreva, fique usando aí flashcards, que hoje a gente chama de flashcard, né? Você pega ali, escrever a resposta de um lado, de outra pergunta e fica tentando decorar, é decorar mesmo. Né? Eu digo, a memória e a aprendizagem, elas são indissociáveis. Eu costumo dizer que ninguém aprende que não decora, certo? Eu acho que a melhor forma de aprender algo é você decorar. Por quê? Porque ao decorar, isso vai ficar fixo em sua memória de longo prazo. Ou seja, por mais que você, de repente, esqueça, mas você vai tentar lembrar futuramente, né? Relembrar as informações e vai ficar mais fácil se você conseguiu memorizar, certo? Então é uma dica. Memorize as conjunções. O que seria uma oração subordinada adverbial comparativa? Pois bem, o próprio nome já sugere. Indica o quê? Exprime uma comparação entre o termo outrora expresso ou o termo expresso na oração anterior. Olha só. Mário é tão esperto quanto o pai. Você é menos lento que nós. A baleia é maior do que o elefante. Então eu tenho aí tão, menos e maior. Poderia ser mais, né? Dependendo da frase. Indica a comparação. São os graus. Né? Lembrando lá, comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. É a mesma lógica aqui. Mário é tão esperto quanto o pai. Professor, mas beleza, aqui, oração principal, tô ligado. Mas cadê o verbo dessa oração aqui? O verbo está elíptico, implícito, oculto. Não entendi. Seria assim, ó. Mário é tão esperto quanto o pai é. Entendeu? Cuidado com essa oração aí que ela é. Mas só pelo tão quanto, né? Já dá para você sacar que é comparativo, né? Menos que, maior do que ou maior que, já dá para sacar que é comparativo. Eu acho que é a mais simples de você identificar. Essa daí não dá trabalho, não. Mas, por via das dúvidas, memorize as conjunções. Quanto, como, comparativo aqui. Falei que apareceu no outro canto? Aqui, comparativo. Como, que, do que, bem como, assim como, tal qual, e nem, e por aí vai. Olha só. Há duas possibilidades de você acertar uma questão de oração subordinada adverbial. Primeiro, que é a que eu vou sugerir para vocês. Tentem entender o sentido
o significado, o que é que ela expressa em relação à principal. E depois, se não der para ir pelo sentido, vá pela conjunção. Decore a conjunção, decore as conjunções de cada uma delas, que tem aí principais conjunções. Vocês têm o material e a rocha, certo? Essas duas possibilidades. Olha o sentido ou vai pela conjunção. Chegamos nas orações subordinadas adverbiais consecutivas. Ou oração subordinada adverbial consecutiva. Tudo no singular. O que ela faz? Consecutiva. Dá uma ideia de quê? Consequência. Exprime a consequência do pensamento expresso onde? Na oração anterior. Ou seja, na oração principal. A moça chorou tanto que ficou doente. Quem ficou doente é uma consequência. Chorou tanto é uma causa. Toda causa tem consequência. Toda consequência provém de uma causa. Então, é interessante ter cuidado para não confundir a oração consecutiva com a oração causal. Porque a consequência vai ter assim. Na oração consecutiva, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma consequência, só que a principal vai ser uma causa. Mas a subordinada vai ser consecutiva. Eu vou ter uma conjunção consecutiva. Tá certo? A oração subordinada vai dar uma ideia de consequência em relação à principal. E a principal vai ser uma causa. Lá na causal, a primeira que nós vimos, é o inverso. Eu vou ter, na oração subordinada, uma causa e a principal vai ser uma consequência. Tá certo? Vou repetir. Na oração subordinada consecutiva, a oração principal da oração consecutiva é uma causa. A oração principal da causal é uma consequência. Por isso, às vezes, dá um pouco de trabalho para, na hora do pega para capar, na hora da prova e tal. Eita, aqui é causal consecutiva. Porque elas se assemelham de alguma forma, né? Porque toda causa tem consequência e toda consequência provém de uma causa. Então, tem que ter cuidado nesse detalhe. Certo? Chorou tanto, oração principal. Ficou doente, oração subordinada adverbial consecutiva. Oração porque tem verbo, subordinada porque completa a principal, adverbial porque indica uma circunstância, ou funciona como adjunto adverbial, e consecutiva por dois motivos. Porque a conjunção é consecutiva e porque indica a consequência do pensamento expresso ou da causa que é mencionada lá na oração principal. E segue seus exemplos. Tá certo? Principais conjunções. Que, sem que, esse sem que igual a que não. De modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que, todas essas precedidas de tão, ou de tanto, ou de tamanho, ou de tal. De maneira que, precedidas de tão, tanto, tamanho e tal. Sempre consecutivo. E as concessivas? As pessoas, às vezes, engancham na concessiva. Olha só. A oração concessiva, subordinada concessiva, ela vai indicar uma concessão. O que é uma concessão? Pois bem, é um obstáculo ou impedimento para aquilo que se declara. Ou seja, é uma noção de exceção. A oração concessiva é algo que poderia impedir a realização do fato expresso lá na principal, mas não impede. Por exemplo, foi trabalhar, embora estivesse doente. Olha só, foi trabalhar. Se o cara está doente, o fato de estar doente poderia impedir que ele fosse trabalhar. Mesmo assim, ele foi. Embora estivesse doente,
foi trabalhar. Esse não é o professor LC. LC não trabalha doente. Todo mundo sabe disso. Então, observe. Oração subordinada adverbial concessiva. Foi trabalhar, oração principal. A concessão é essa. Poderia impedir, mas não impede. Não haverá obstáculo, não haverá obstáculo ou impedimento para o que se declara. Não tem obstáculo. Foi trabalhar, embora tivesse doente, foi embora, foi trabalhar, de besta, mas foi. Gosto de maçãs, ainda que verdes. Dane-se, eu gosto de maçãs. Não impede que eu goste delas, verde, madura, por aí vai. Isso aí é a concessão. Aí eu tenho um bocado de conjunções concessivas. Eu arrumo, embora, ainda que, nem que, mesmo que, não obstante que, se bem que, posto que, com quanto, por pouco que, apesar de que, por mais que, por menos que, por maior que, suposto que, por pior que, por melhor que, sem que, igual a embora não, malgrado e em que pese. Tudo isso aí são conjunções concessivas. São conjunções que dão ideia de concessão. Oração subordinada adverbial condicional. Tranquilo. O próprio nome já diz, indica uma condição, exprime uma condição, de que depende ou não, depende a realização ou não do que se declara lá na oração principal. Eu vou ter duas orações, uma com fato na principal e outra que vai dizer ou não, vai sugerir uma condição para que o fato que está expresso lá na oração principal seja realizado, seja concluído. Se não chover à tarde, iremos ao clube. Observe que existe uma condição para que o fato expresso na oração principal aconteça. Qual é o fato expresso na principal? Iremos ao clube. Oração principal. Mas existe uma condição para que isso aconteça. Se não chover à tarde, existe uma condição. Não é vou e acabou. Existe uma condição. Então, esse se é uma conjunção condicional. E eu tenho a oração subordinada adverbial condicional. Pela ladainha de sempre. Oração porque tem verbo. Subordinada porque completa a principal. Né? Mantém uma relação com a principal. Depende da principal. Adverbial porque indica uma circunstância. Né? Ou um adjunto adverbial. E condicional porque indica uma condição para que o fato que está lá na oração principal aconteça. Ou não. Mas há uma condição por trás disso. Tá certo? Todos serão aprovados. Ou coisa boa, peraí, tem uma condição. Contanto que estudem. Ah, estava tão bom. Existe a condição. Todos serão aprovados. Oh, que beleza, peraí. Não é assim não. Existe uma condição para que isso aconteça. Qual é? Contanto que estudem. Oração subordinada, adverbial, condicional. Essa daqui. E essa outra é a oração principal. Certo? Caso a internet melhore, continuaremos a aula. Existe uma condição para que a aula tenha continuidade. Qual é essa condição? Caso a internet melhore. Caso é uma conjunção condicional. Então, a oração caso a internet melhore é oração subordinada adverbial condicional. Principais conjunções que eu tenho que saber: se, salvo se, exceto se, a menos que, sem que, a não ser que, desde que e contanto que. Detalhe, para desde que. Assim como nós vimos que a conjunção como aparece em três situações, pode ser causal, pode ser o como, viu? Comparativo, conformativo, desde que aparece aqui, mas pode aparecer também lá nas temporais, certo? Esse detalhe. Conformativa, exprime um fato em conformidade com outro fato.
Tudo se realizou conforme eu tinha previsto. Como eu tinha previsto, segundo eu tinha previsto, de modo que eu tinha previsto, consoante eu tinha previsto, de forma que eu tinha previsto. Eu posso trocar por qualquer outra conjunção das que eu citei. Porque eu posso trocar sem alterar o sentido? Porque todas as que eu citei são conjunções conformativas. Então, não vai alterar o valor semântico, tá certo? Ele fez o serviço como combinado. Esse como é causal? É a causa? Não. Por quê? Olha a dica. Para ser causal, tinha que iniciar o período. Não é causal. É comparativa? Não está comparando com nada. Eu posso trocar por conforme fez o serviço, conforme combinado. Pode. Pronto, conformativo. Não tem para onde correr. Como conformativo. Oração subordinada, adverbial, conformativo. Simples assim. Sem sofrimento. Oração subordinada adverbial final. É a última? Não, final é o nome da oração. Exprime. Por que chama de final? Porque exprime a finalidade. Eu posso dizer que exprime o objetivo do que foi declarado na oração principal. Olha só. Faço votos. Com que finalidade? Com que objetivo? Faço votos para que sejam aprovados. Alguém falou aqui? Aí, Tamara, aí. Agora que eu estou vendo, Tamara, esse comentário aí dessa aula, que foi que a gente passou lá na escola, né? Para os meninos do nono ano. Mesma aula. Vamos lá, vamos gravar aqui e vamos terminar. Já estamos na pegada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Final, indica finalidade. Principais conjunções. Para que, a fim de que, por quê. Sempre com verbo no subjuntivo. Proporcional, indica proporcionalidade. Ou seja, um fato que ocorre, que aumenta ou diminui simultaneamente aquilo que se declara. À medida que andávamos, todos todos entravam à proporção que eram chamados. Quanto mais se tem, mais se deseja. Então, tem uma relação de proporcionalidade. Principais conjunções: à medida que, à proporção que, ao passo que, tanto mais e quanto mais. Oração subordinada, adverbial proporcional. E para a gente fechar o pacote, temporal. O próprio nome já sugere, indica o tempo da realização daquilo que é expresso em outra oração. Quando saímos da estrada, mal o sol se escondeu, sempre que posso. Então, tudo isso dá uma ideia de tempo da realização do que foi expresso na outra oração. Perdemos-nos. Quando? Quando saímos da estrada. Começaram a seresta. Em que momento? Mal o sol se escondeu. Passe pela livraria. Quando? Sempre que posso. Então dá uma ideia de tempo. Se dá uma ideia de tempo, oração subordinada adverbial temporal. Essa foi a nossa aula 10. Orações subordinadas adverbial temporal. Causal, possessiva, consecutiva, ou seja, adverbiais.